então dar lugar ao segundo orador, que passo desde já a apresentar, o Sr. Major-General Agostinho Costa. O Sr. Major-General Agostinho Costa ingressou na Academia Militar em 1977, tendo concluído a licenciatura em Ciências Militares, é oriundo da Arma de Infantaria, tendo sido promovido ao atual posto em 2010. Averba diversos cursos e qualificações na área das ciências militares, destacando-se o curso de Estado-Maior frequentado no Instituto dos Altos Estudos Militares, curso de Planeamento de Operações Conjuntas, frequentado no Reino Unido, curso de Promoção Oficial General, frequentado no Instituto de Estudos Superiores Militares, e o Top Senior Police Officer Course de Stockholm Program Realization, ministrado pela Agência Europeia de Formação Policial. É mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa, tendo apresentado uma dissertação subordinada ao tema Os Sérvios e a Estabilidade dos Balcãs. Ao longo da carreira desempenhou várias funções em Portugal e no estrangeiro, das quais se destacam no estrangeiro a de Observador Militar das Nações Unidas, no período do conflito da ex-Jugoslávia, oficial de operações do Estado-Maior da 3ª Divisão italiana, chefe de repartição de operações do Estado-Maior da Brigada Multinacional Oeste no Kosovo, imediatamente após a campanha aérea da NATO, e como oficial-general desempenhou as funções de chefe do Estado-Maior da Eurofor. Em Portugal, nos postos iniciais da carreira, serviu nas tropas paraquedistas, no posto de coronel comandou a Escola de Tropas Aerotransportadas e chefiou o Gabinete de Planeamento e Programação do Instituto de Estudos Superiores Militares. Na Guarda Nacional Republicana, no atual posto, desempenhou as funções de comandante da Escola da GNR, comandante do Comando de Doutrina e Formação e comandante do Comando Operacional e segundo comandante-geral da GNR. Ao longo da sua carreira foi distinguido com vários louvores e agraciado com diversas condecorações de Portugal, Espanha, Itália, ONU e NATO. É membro de diversas associações cívicas e think tanks da área da segurança e defesa, com destaque para o Centro de Estudos Eurodefense de Portugal, de que foi vice-presidente. É autor de vários textos e artigos sobre questões de geopolítica, geoestratégia, relações internacionais e de segurança e defesa. Coautor de 2 livros sobre temas de estratégia que visam contribuir para um pensamento estruturado em matérias de segurança nacional. Intitulam-se respectivamente Segurança Horizonte 2025, um conceito estratégico de segurança interna, e Estratégica de Segurança Nacional Horizonte 2030. Encontra-se presentemente em processo de edição um novo livro, onde aborda as questões da segurança e defesa que se poderão colocar a Portugal no ambiente estratégico do pós-conflito da Ucrânia. Tem dedicado especial atenção ao processo de transição para uma nova ordem multipolar e policêntrica, com a emergência de novos polos do poder na Euroásia, em África e na América Latina. É presença frequente no espaço comunicacional, através da intervenção pública e de artigos de opinião. Tem a palavra o Sr. Major-General Agostinho Costa. Sr. Professor, começo por agradecer o amável convite da Associação da ADVSF. Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel da Silva Mendes. Permitam-me que cumprimente o painel, em particular, naturalmente, o Sr. Professor Dr. Viriato Sormenho Marques e o Sr. Professor Dr. António dos Santos Queiroz. Dizer-lhes que é um privilégio encontrar-me, digamos, num espaço, digamos, tão ilustre de pensamento estruturado. Agradecer à Ordem dos Advogados e de facto, poder estar aqui neste momento e agradecer às senhoras e aos cavalheiros, aos advogados e todos aqueles que aqui estão, para poder partilhar algumas ideias com todos, fundamentalmente. Depois do Sr. Professor tomar a palavra, é sempre difícil, digamos, contribuir para a ciência, ou para o pensamento, não para a ciência, perdão, para o pensamento. Eu, naturalmente, por uma questão, estou num ecossistema do direito, digamos, aquilo que nos distancia, o que nos diferencia da barbárie é o direito, né, absolutamente. Aquilo que nos faz dormir descansados é saber que somos protegidos pelo direito. E como o tema que a Associação escolheu é muito pertinente e muito atual e tem 2 enfoques, o enfoque do direito e o enfoque da geopolítica. O Sr. Professor, como filósofo,
fez uma abrangência, digamos, pôs-nos a pensar, e eu procurarei, até por uma questão de formação e daquilo que é a visão do militar, direcionar-me fundamentalmente para as questões da geopolítica. E assim creio que, digamos, temos perspectivas que conjugam para aquilo que é o objetivo deste nosso encontro. Eu vou seguir digamos, uma questão de gestão de tempo, vou seguir aqui um texto, peço alguma tolerância. Portanto, as questões da paz e da guerra, portanto, tomam como referenciais o direito internacional e a geopolítica. Foi isso que fomos convocados pela ADVSF a pensar, num contexto de desordem que paira no sistema internacional, um conflito neste momento no continente europeu, como o Sr. Professor Viriato Sobrino Marques muito bem referiu, que já vai a mais de 1 milhão de vidas, mais de 1 milhão de mortes, não é de baixas, é de mortes, em ambos os lados. Portanto, uma hecatombe humana que está aqui no continente em que nós vivemos. Fazê-lo num espaço onde se evoca o direito como elemento estruturante de um modelo civilizacional assente na dignidade humana. As angústias... com esta questão acrescem as angústias constantes dos alertas que vários políticos europeus e militares e homens e dirigentes, ministros da Defesa, etc., e vaticinam que até 2029 poderemos estar, ou iremos estar, eu creio que é um pouco exagerado, mas é isso que nos colocam nas televisões todos os dias, num conflito direto entre a NATO e o nosso vizinho a leste, e a Federação Russa. Portanto, um novo countdown para o abismo, como foi aqui muito bem referido pelo seu professor, uma espécie de novo bug do ano 2000, um Y2K, recordam-se, já lá vão uns bons anos, mas estávamos à espera do fim do mundo, a transição, como o histerismo que em certos ciclos na Europa, até em Portugal, víamos cruzes em flamejantes não, em néon por essas montanhas, num pânico de que o mundo iria acabar no final do século passado. Mais a sul, continua uma guerra eterna no Próximo Oriente que tem o risco de ser mimetizada na forma como está a ser conduzida no Próximo Oriente, como dizíamos. Um mimetismo que está a inspirar noutras geografias, atropelos grosseiros ao direito internacional humanitário e um desprezo total para com os elementares princípios do direito internacional e pela Carta das Nações Unidas. O conflito de Gaza, que está neste momento num pseudo-cessar-fogo, motivado por uma única razão, porque o impasse estratégico a que chegou ao final de 2 anos matou ou feriu 10% da população palestiniana, contabilizados mais de 67 mil mortos e mais de 169 mil feridos. São esses os números. O recurso ao genocídio como forma de ação estratégica, o desprezo pelos danos colaterais, porque para se matar uma pessoa matam-se 200, se for necessário, para a eliminação seletiva de alvos, o recurso à tortura, à humilhação coletiva, à punição coletiva, como formas de atuação militar, compõem a lista das indignidades a que assistimos nessa parte do mundo. A não diferenciação entre combatentes e civis, a classificação de pessoas como animais humanos, portanto, desumanizando-as, não é apenas um desvio de percurso de um setor fanatizado pelo establishment político israelita, mas é parte da ideia geopolítica e geoestratégica que está subjacente a um nacionalismo messiânico que se fundamenta em textos da Idade do Bronze. É essa a realidade a que assistimos, para qualquer que seja a simpatia, e é muita, que temos para com o povo israelita ou com o povo judaico. Estamos aqui num espaço, ao mesmo lado, onde houve um massacre que a todos nos envergonha. A todos nos envergonha. Mas regressou a geopolítica. A geopolítica é que ninguém falava há poucos anos, como se recordam, a geopolítica é a conjugação entre a geografia e a história. Está aí, a geografia, do misto entre a geografia e a história, nasce a geopolítica. Para o professor Adelino Maltês, uma referência nestas matérias, a geopolítica não passa de uma pseudociência. É a visão do professor Adelino Maltês, que tem por objetivo a sustentação teórica de políticas expansionistas e estratégias de poder. A geografia
é menos suscetível a interpretações subjetivas e a narrativas fantasiosas, mas mesmo assim é condicionada pelas leituras que cada Estado faz das suas potencialidades geográficas. O exemplo português, por exemplo, a nossa zona económica exclusiva, que gostamos de designar por mar português, atesta a subjetividade que em todas as esperanças que colocamos nesta dimensão marítima que temos aqui à frente da nossa costa. A história, para Napoleão, segundo Napoleão, não passa, segundo ele, de um conjunto de mentiras sobre as quais chegou a um acordo. Perdoem os historiadores se é que há aqui algum, mas estamos a reproduzir o que dizia Napoleão. Naturalmente temos uma ideia diferente da história, deem por favor esse benefício. Mas temos que perceber a perspectiva de Napoleão. É um domínio propenso a alimentar o imaginário épico dos povos e a fundamentar as posturas dos Estados no sistema internacional. Aí a importância da história é fundamental. E da propensão para narrativas fantasiosas na construção dos mitos, na construção das identidades nacionais e também das teorias geopolíticas. A história é determinante nesse contexto. É que procuram ajustar os sonhos de grandeza dos povos às realidades do contexto. A nossa geopolítica agora não é a mesma do tempo de Dom João II. E era bem interessante. O mito, que para Fernando Pessoa é o nada que é tudo, molda o inconsciente dos povos. E se olharmos para o outro lado do Atlântico, o Manifest Destiny, por exemplo, remonta a meados do século XIX e foi apresentado como uma justificação divina para a expansão dos Estados Unidos na América do Norte. Continua a alimentar a ideia do excepcionalismo norte-americano, a ideia de nação indispensável, daquele discurso de Obama em West Point, da nação indispensável, e até uma ideia de impunidade para o emprego da força no contexto regional e global. Portanto, os Estados Unidos, essa ideia de manifesto Destiny, confere-lhe essa legitimidade. Nas 5 linhas míticas portuguesas de Francisco Cunha Leão, o providencialismo da história de Portugal, da lenda de Ourique ao Quinto Império, alimenta a nossa ideia de povo protegido por Deus, destinado a perseverar num contexto geográfico desfavorável entre o oceano alteroso de um lado e um vizinho poderoso do outro. Esta ideia do providencialismo é algo que está enraizado na nossa época. Temos uma estátua ali, um monumento do outro lado do rio, e da ideia que fomos protegidos da Segunda Guerra, de termos um elevador ali na Cova da Beira, não é? Em que Deus manda a sua emissária a Portugal. E esta ideia está no nosso quadro mental, na ideia, neste conceito de como vemos o mundo. A geopolítica é, pois, a interseção entre o espaço e o tempo dos povos. O espaço que ocupam, o espaço geográfico que ocupam, e o tempo histórico em que se projetam. Países, por exemplo, com fronteiras voláteis, como o Báltico, os Balcãs, o Sr. Professor aqui já referiu, e o leste europeu, têm feridas não saradas pela história, na sequência dos conflitos europeus do século passado e do colapso da antiga União Soviética, que muito justifica o que se passa hoje, aguardam todos por uma oportunidade para emergir e para um ajuste de contas com a história. Não aprendemos nada com o colapso da antiga Jugoslávia. O Sr. Professor já abordou esse tema. O rastilho das guerras da Jugoslávia foi a questão dos sérvios da Craína. Repete-se agora com os russófonos do Donbass na Ucraína, tal como Craína quer dizer fronteira. A fronteira do Império Austro-Húngaro com o Império Otomano nos Balcãs e a fronteira do Império do Império Austro-Húngaro com o Império Russo junto ao Dnieper. É onde se combate hoje. Só que a Federação Russa não é a Federação Jugoslava. A dimensão é diferente. O professor Mendes de Castro Henriques costuma dizer que os impérios fragmentam-se sempre pelas periferias. E há aqui países que têm a sua identidade associada a dramas, são sempre países com uma identidade nacional muito particular. O herói alemão é Siegfried, da saga dos Nibelungans, que morre no final. O herói nacional é Dom Sebastião, que morre na Batalha de Aljubarrota.
O herói sérvio é o príncipe Lazar, que morre na Batalha do Kosovo. Países que têm a sua identidade nacional assente em derrotas traumáticas são sempre países que têm uma postura histórica muito particular. Fica apenas para refletirmos. As ameaças ao direito internacional que hoje vivemos, e estamos aqui num espaço de direito, são algo que verdadeiramente nos deve preocupar. A linha que delimitava a água na polis grega, há imagens que mostram a ágora com um escravo com uma vara na mão delineando uma linha. Essa linha separava os participantes dos assistentes, de forma que estes pudessem testemunhar os acontecimentos a salvo das respectivas consequências. A ágora grega era um espaço delimitado da polis. Reunia e separava os cidadãos em função da sua condição de protagonistas ou espectadores, fosse na luta ou no discurso. Discurso que também é uma forma de luta. O direito é a arte do discurso, em certa medida. Os advogados são, por inerência, oradores. E a batalha do discurso, a batalha da palavra, a última rácio, foi o que disse o Sr. Professor, a última rácio é a guerra, que é a continuação da palavra por outros meios. Era por isso que Luís XIV tinha nos seus canhões última rácio regis, última razão do rei. O poder militar não é mais do que uma extensão do poder político ou diplomático. Esta linha permitia separar protagonistas, portanto, os protagonistas ou antagonistas, que vêm na origem da palavra agon, quer dizer confronto ou combate, permitia que esse confronto fosse testemunhado naquilo a que os antropólogos falam o triângulo da violência: agressor, vítima e observador. O contexto representativo que a ágora assegurava permitia libertar a violência dentro do círculo, controlá-la, manter os espectadores a salvo das consequências e, talvez, alguns autores consideram que talvez o principal legado da civilização helénica não tenha sido a democracia, nem a filosofia ou a própria polis, mas sim esta linha. Esta linha que verdadeiramente, esta linha é o direito, que separa a civilização da barbárie. A perda da noção dessa linha, em Gaza, por exemplo, a quebra do triângulo da violência estará a colocar a civilização ocidental na situação de risco existencial em que presentemente nos encontramos. À subjetividade da história, às interpretações fantasiosas da geografia, o direito contrapõe o rigor dos princípios e da ética, tendo a lei como uma das suas principais fontes. O direito internacional fundamenta-se nos tratados e tem a sua sede na Organização Universal, na ONU, e na Carta das Nações Unidas. As Nações Unidas são um efeito emergente do conflito mundial que causou entre 70 a 85 milhões de mortos em meados do século passado. Começa em aspectos tão elementares como o da designação da tutela governamental da segurança e da defesa. A Carta das Nações Unidas proíbe a guerra, permitindo-a apenas em caso de legítima defesa, de acordo com o artigo 51º, 51, como todos sabemos. Rebatizar os Ministérios da Defesa em Ministérios da Guerra, em Departamento da Guerra, não é apenas um detalhe ridículo, demonstrativo de ignorância, mas é sobretudo uma demonstração de desprezo pelo direito internacional. Quando se procura criar uma ordem internacional assente em regras, convém questionarmos se as regras são as do direito internacional ou decretadas em outras sedes, e que não as da Organização Universal. As palavras têm força e as narrativas moldam as formas de interpretar a realidade, a forma como interpretamos a realidade. A progressiva tentativa de subalternizar a ONU e a passividade com que a União Europeia, por exemplo, assiste a este processo, e da desvalorização do direito internacional encobre fundamentalmente questões de hegemonia global, porque os antagonistas estão todos no Conselho de Segurança. O sistema internacional está em processo de transição de um quadro de competição para um quadro de confrontação estratégica direta. O risco de uma guerra, como o Sr. Professor referiu, é real. Sem filtros e nem checks and balances, o risco é a barbárie de Gaza.
a perfídia, os estratagemas dos pagers e dos walkie-talkies e passaram a ser um novo normal. Até Netanyahu ofereceu um pager dourado a Trump. E o risco de nós próprios sermos os próximos candidatos a ser os palestinianos que se seguem. Porque a guerra de Gaza vai fazer doutrina, vai fazer história. Não se desinventam as guerras nucleares, não se desinventam as bombas nos pagers, não se desinventam quando se cruzam as linhas vermelhas do direito internacional. Um rápido enquadramento em termos geopolíticos e geoestratégicos no plano internacional, no contexto securitário global, que um conjunto de crises e de conflitos sucessivos, estamos em crises sucessivas, económica, do subprime, a seguir da pandemia, agora da guerra, estamos para além da crise climática, que é permanente, para além portanto, há uma sucessão de crises que não, digamos que não nos refizemos da anterior e já entramos nas seguintes. Os acontecimentos, neste momento, temos uma guerra à porta no Mar das Caraíbas, no Golfo do México, que alguém rebatizou de Golfo da América, indexado pela semântica e uma ideia de posse e direito de apropriação, não é? Quando se muda o nome, portanto, naturalmente, apropria-se. O misto da estratégia da canhoneira, estamos no misto da estratégia da canhoneira do século XIX, com as inovações estratégicas desenvolvidas no Próximo Oriente, com uma perspectiva de captação de lideranças. É o que vamos certamente assistir. A tentativa de mudança de regime na Venezuela, com a simpatia ou antipatia que possamos ter para com o regime, é irrelevante, mas o que é relevante é que há lá 600 mil portugueses e luso-descendentes, isso é relevante e deve-nos preocupar, e entramos agora numa nova fase, na fase do emprego direto da força, por tudo o que se antecedeu ficou augurado. Lembramos que da estratégia, a campanha mediática de deslegitimação, as sanções, o isolamento económico, a imposição de Juan Guaidó como presidente, as ações subversivas conduzidas a partir da Colômbia, a tentativa de liquidar Maduro com drones, se nos recordamos, em 2019, sem embora numa traiçoa, tentar o recurso a drones para os ciberataques contra as infraestruturas energéticas do país, um concerto rock que o dono da Virgin promoveu, o Richard Branson, promoveu ali à porta, não se percebe bem para quê, num insólito. Portanto, agora temos o posicionamento de forças nas costas da Venezuela, que, na prática, porque é que trazemos isto à colação? É a aplicação da geopolítica de 1823 da doutrina Monroe. O que temos aqui é a doutrina Monroe geopolítica norte-americana, em que, no discurso que o presidente James Monroe fez em 1823 no Congresso, a América para os americanos, não se percebe se é para os americanos todos, ou se é a América para os americanos do Norte, não é? E definiu a geopolítica em relação ao seu estrangeiro próximo e que, na boa verdade, hoje constitui a doutrina Monroe, que frequentemente é citada como referência. E que justificou o golpe contra Allende em 73, justificou a intervenção em Granada em 83, justificou a intervenção no Panamá em 89, como nos recordamos, é que foram lá, pegaram no presidente Noriega, levaram-no para os Estados Unidos, julgaram-no, meteram-no na prisão e com os mesmos argumentos que hoje usam para Maduro, quando, segundo a DIA, a Agência de Antidroga norte-americana, pelo Golfo da América, como chamam os americanos, passam apenas 7% 7 a 8% do tráfico de narcóticos. Tudo o resto passa pelo Pacífico, quer dizer, não vem da Venezuela, mas são pormenores. Esta ainda não começou, ou já terá começado um pouco a arrebentar postos de alta tensão, mas já se perspectiva a seguinte, e a seguinte é na Nigéria, não é contra o Boko Haram, não é? Porque é quem está a matar, a raptar raparigas, a matar gente, não é? É contra o governo da Nigéria. Porquê? Porque não protege os cristãos. E só que há aqui um pormenor entre a Nigéria e a Venezuela, é que ambos são produtores de petróleo, não é? E as maiores reservas de petróleo do mundo estão na Venezuela, como sabemos. Portanto, este é o traço comum, e o facto da Nigéria ter entrado para os BRIC também é importante. A geopolítica, a geoestratégia norte-americana não é mais do que a aplicação da visão do britânico Arthur Mackinder, que, em boa verdade,
se traduz no confronto entre a potência marítima e a potência terrestre. O que estamos a assistir hoje é a aplicação de conceitos geopolíticos do princípio do século passado. Não deixa de ser estranho, mas toda a estratégia norte-americana vem daí, que é a continuação da estratégia britânica, da potência marítima e da potência terrestre. A ocupação de uma zona pivô, que é uma faixa de contenção, impedir a potência terrestre de chegar aos mares quentes, é a doutrina normal. 3 teatros de operações, o europeu delegado na NATO, é por isso que, na Europa, é por isso que o conflito na Ucrânia é para nós pagarmos, é para nós, em última instância, resolvermos, nós, europeus, entenda-se. O do Próximo Oriente é para Israel e para os países dos Acordos de Abraão. Hoje está o príncipe Bin Salman na Casa Branca com Cristiano Ronaldo, diga-se passagem, para comprar F-35 e, fundamentalmente, é criar uma nova rearticulação geográfica no sentido da contenção da potência terrestre. E no Indo-Pacífico, esse sim, que é o teatro prioritário para os Estados Unidos, porque a contenção é da China, é para o AUKUS, aquela NATO do Pacífico, com Japão, Coreia do Sul, Filipinas e mais ali uns adereços. A geopolítica americana articula-se, portanto, também com a geoestratégia, presença e capacidade de projeção de poder à escala global. É o único país com capacidade para projetar à escala global 11 porta-aviões. O mais moderno, o Ford, está agora no Mar das Caraíbas. 6 comandos. O mundo está dividido em comandos. O Comando Sul é uma senhora... 4 estrelas, já referiu a importância da Venezuela em termos de hidrocarbonetos, etc. E cerca de 700 ou 800 bases, não é bem bases, é locais com bases e locais com autorização de facilidades de aterragem, etc, etc. Mas tem um terceiro vínculo neste triângulo, que é a geoeconomia. A geoeconomia fundamentalmente assente no controlo, no predomínio do dólar como moeda fiduciária e no acesso ou no controlo dos recursos energéticos. É isto, a estrutura racional do conceito geopolítico e geoestratégico americano em termos de economia é nesta base. E ainda um soft power, portanto, estes 3 pontos de hard power, digamos, e um soft power que é a prevalência americana da produção cultural, na comunicação social global, nas plataformas de informação digital, são todas americanas, como sabemos, a supremacia na dimensão cognitiva, portanto, na capacidade de nos moldar o pensamento, a batalha das percepções. Esta guerra da Ucrânia, fundamentalmente, é uma guerra de percepções. É mais do que uma guerra, até, digamos, noutros setores. É uma guerra de percepções. E, nesse aspecto, os americanos ganharam-na. O século americano é um período de hegemonia por submissão voluntária, envolto na narrativa da promoção da democracia. Nós fomos promover a verdadeira fé, não é? Foi isso que nos levamos carta de alforria do Papa para isso. A verdadeira fé agora é a democracia, o regime liberal, a economia de mercado, as regras que estabelece e o mundo por regras que são certamente as regras que são desenhadas para os interesses naturais, como Richelieu, os interesses, e todos os países são assim, não é uma crítica, é uma constatação. Mas há a rota de colisão com o revivalismo russo, esse é o risco que vivemos hoje. O revivalismo russo e a ascensão da China. Um novo contexto, o contexto dos BRIC, que disputam a hegemonia dos Estados Unidos, uma nova ordem internacional multipolar e policêntrica, e a diferença de base entre estas duas visões do mundo é que, para o Ocidente alargado, impera a democracia intra-Estados, a democracia interna. Para os BRICS é a democracia inter-Estados. Isto é, enquanto que no contexto ocidental, portanto, entre Estados é a selva e a democracia é interna, entre a ideia dos BRICS, pelo menos é isso a mensagem, é a democracia inter-Estados. E como diz um dirigente queniano, em vez de lectures, os chineses, quando aqui chegam, constroem autoestradas e aeroportos. Por visto, fizeram em Angola, não é? Segundo diz a comunicação social. A potência terrestre também já não é a Federação Russa. Aquela ideia de Mackinder
do Heartland já não é a Federação Russa. Nem, porque não sendo possível, é daí o falhanço desta guerra, e o seu professor falou há pouco da descolonização da Rússia, da Federação Russa, a teoria do prometeísmo, que é a doutrina geopolítica de Joseph Pilsudski, que era precisamente Prometeu, mas depois podemos trocar impressões para não divagarmos, já não funciona. Porquê? Porque a potência terrestre neste momento é bicéfala. É a Rússia e a China. É a Rússia e a China, e o risco que o testamento de Pedro o Grande, que é um documento forjado pela chancelaria britânica, que preconizava que Pedro o Grande, no seu testamento, terá dito para que os príncipes russos casem com princesas alemãs. Catarina a Grande, como nos recordamos, era alemã, não é? Foi ela que tomou o Donbass. O Donbass não, a Crimeia, foi ela, Potemkin, que era seu primeiro-ministro e não só, não é? E que edificou Odessa, edificou toda aquela zona, Nikolaiv, etc. A ideia do testamento já não é com a Alemanha, é com a China. Os recursos naturais, o receio americano, ocidental, foi sempre a união dos recursos da tecnologia alemã com os recursos naturais russos. É por isso que existe aquela faixa de países ali à volta. Só existem porque há outra estratégia geopolítica de Pilsudski, que é o intermário. Podemos falar a seguir. Aqueles países só existem para isso. Até porque os países bálticos são fino-úrigues, urgofinos, que são povos que vieram dos Urais. Mas isso é outro pormenor. A mudança conjuntural da ordem internacional, não é? Nomeadamente, tem como efeito emergente a guerra da Ucrânia. A Federação Russa também tem a sua geopolítica. A geopolítica russa é aquilo que é a chamada doutrina Primakov. O que é que diz a doutrina Primakov? Muito rápido. A Rússia, com o estatuto de ator indispensável no mundo, no contexto global, e não como potência regional, como há pouco falou o seu professor, como bomba de gasolina, como estação de gasolina com bombas atómicas, como dizia faz embora o nome dele, John McCain, como dizia John McCain, e alta 2.0, era essa a intenção, primazia da Rússia no espaço pós-soviético, doutrina Monroe para a Euroásia, é a mesma lógica. É por isso que os russos não se metem nesta coisa do Maduro, não é? Porque respeitam as áreas de influência. Primazia no espaço, portanto, oposição ao alargamento da NATO, isto é uma linha vermelha russa, que está na doutrina. Primakov foi antes de Putin, era o primeiro-ministro de Gorbachev. Portanto, quem definiu isto não foi Putin, foi Primakov, ok? Parceria estratégica com a China. Já vem daí, de 99, 98, se a memória não me atraiçoa. Arquitetura e redefinição da arquitetura de segurança no continente europeu, não é? E esses são os objetivos políticos desta guerra. Esta guerra não é para ocupar território apenas. É muito mais do que isto. E só para quando houver uma redefinição da arquitetura de segurança na Europa. Não é apenas o Donbass, não é isso. Nem é conquistar a Europa, como é óbvio. A China... vou procurar ser breve, a China tem a questão de Taiwan. E a questão de Taiwan tem a ver com duas... Se olharmos, a China está geobloqueada no mar. Existem duas island chains, como dizem os americanos. Isto é, se olharmos para o mapa, vemos que a Coreia, o Japão, a Formosa, até às Filipinas, a China está geobloqueada. E lá em cima as Ilhas Kurilhas, que os russos não entregam naturalmente, porque é a saída para o mar, porque senão fecham-lhes a saída também. A questão da China é uma questão fundamentalmente de acesso aos mares, de acesso aos mercados. Daí a Belt and Road, daí a nova rota da seda que vinha por terra para a Europa. Daí a guerra na Ucrânia. Porque o hub na Europa, o hub chinês na Europa, era a Ucrânia. Ok? Portanto, é outro pormenor, temos que ver muito mais longe do que meramente aquilo que nos vendem na comunicação social. E daí a importância da rota do Ártico. A rota do Ártico, precisamente para fugir, ou escapar, ou evitar os choke points, que são os estreitos, que é a potência marítima que os controla. Os Estados Unidos, naturalmente, o Estreito de Malaca, o Canal de Suez, tudo isto, o espaço marítimo que é controlado pela potência marítima. E isto já mudou também, pois podemos falar. Isto já mudou. O Oreshnik mudou. Tudo. Ok? Tudo. Estamos numa era estratégica
completamente diferente. Ainda nem despertamos para isso. E a armadilha de Tucídides. Tucídides referia que quando uma potência está em ascensão e outra é hegemónica, e a potência em ascensão põe em risco a hegemonia da rival, há uma guerra. O que quer dizer que a probabilidade de termos uma guerra entre os Estados Unidos e a China é muito grande. E se tivermos uma guerra, esta guerra que o Sr. Professor muito bem referiu, a verificar-se, a probabilidade maior é no Pacífico. Porque é o único dos 3 teatros onde os americanos pretendem ou admitem combater. Nunca onde combater contra os russos. Até porque tem Oreshniks que andam depois por cima dos oceanos. Não é? E não querem combater diretamente com os iranianos. Não é que tenham medo, mas têm lá cerca de 50 mil militares. Mas com os chineses muito provavelmente vão combater. Porque a única potência capaz de fazer frente aos Estados Unidos não é a Rússia, é a China. Porque é a única que tem, em termos demográficos, em termos económicos, em termos tecnológicos e em termos militares, vai a caminho para enfrentar os Estados Unidos. A Rússia não compete economicamente, não compete demograficamente, tem um grande espaço geográfico, portanto não consegue competir. Compete sim em termos de nervo, em termos de capacidade, em termos de ter capacidade de combate no terreno. Isto hoje é muito... muito rapidamente, um último ponto, que geopolítica para Portugal. Permita-me, Sra. Doutora, porque... E nós, and so what? E nós, portugueses? Permitam muito rapidamente... o professor Adriano Moreira, saudoso professor Adriano Moreira, referia que defendia a importância de se definir uma estratégia para Portugal. Não uma estratégia de defesa nacional, que é o que temos, mas uma estratégia global, onde, para além da segurança nacional, caibam também as grandes linhas de orientação da nossa política externa. A forma como nos posicionamos na Europa e no mundo. Os nossos desígnios de longo prazo numa leitura do contexto internacional projetado no longo prazo. E na salvaguarda dos interesses permanentes do nosso país e dos portugueses, de Portugal e dos portugueses. Às vezes não percebemos bem se quem nos governa está a pensar em nós, ou está a pensar em Bruxelas, nos interesses, ou está a pensar nos Bálticos, ou nos Balcãs, ou na Rússia, etc. A definição de uma geopolítica para Portugal, e há pouco falamos que a geopolítica é geografia e história, e é em que área destas é que devemos fundamentar a nossa geopolítica. A geopolítica para Portugal envereda num complexo domínio de ambiguidades. Até Portugal tem uma relação difícil com a geografia. Está espartilhado pela vizinha Espanha, de onde não vem bom vento nem bom casamento, não é? Um irritante territorial de Olivença por resolver. Resta-lhe, no plano geográfico, sonhar com os tesouros escondidos no fundo do mar português e a esperança de extensão da plataforma continental até aos limites do impossível. É um discurso que colhe, faz currículo para se ascender a ministro, que preocupa um almirante porque os russos andam por aí a tentar sabotar os cabos subaquáticos, e onde a economia do mar passou a ser o alfa e o ômega da nossa existência. Para além de setores tradicionais, cabem lá o turismo, a defesa de costa, etc. Uma ideia estratégica para Portugal passa naturalmente pelo mar, mas não se subsume ao oceano. Sou pena de ficarmos como Penélope à espera que o mar nos traga o consolo e a riqueza que no presente não alcançamos. Será talvez na outra vertente, na da história, que devemos incidir a definição de uma geopolítica para Portugal. Tendo presente que somos poucos, e não temos pretensões territoriais que nos tempos atuais nem fariam qualquer sentido. Mas somos muito espalhados pelo mundo. Cerca de 5 milhões, segundo as estimativas, e deixamos o nosso traço, o nosso ADN, pelos 4 continentes, onde nos miscigenamos com populações locais, aculturando e aculturando-nos. É na dimensão das pessoas, dos que estão em Portugal e nas diásporas, e também dos países que connosco partilham uma herança cultural comum, que devemos delinear a nossa geopolítica. Uma geopolítica de afetos, porque a cultura tem uma dimensão estratégica muito mais relevante do que a defesa. Os exércitos passam,
a cultura fica no sangue das pessoas. Mas também de interesses no mundo multipolar, onde podemos e devemos ser um polo, com a centralidade em 2 grandes países, que são o Brasil e Angola, compreendendo que neste processo não somos mais a locomotiva, mas parte da composição. Na ausência de uma ideia estratégica por parte do Estado, em relação às potencialidades no quadro multilateral, a sociedade civil tem encarregado de estabelecer as pontes e de estreitar os laços em ambos os hemisférios e dos ambos os lados do Atlântico, fazendo jus à geopolítica do mito, cá está o mito, teorizada pelo britânico Alastair Crooke, que hoje defende que existe uma geopolítica do mito, como já vimos, no Manifest Destiny, na Idade do Bronze do outro lado do Mediterrâneo. No caso português, encontra expressão no mito do Quinto Império, do padre António Vieira e de Fernando Pessoa. Padre António Vieira, que o Sr. Professor aqui muito bem referiu. É só preciso que o Estado não crie entropias com leis de nacionalidade para satisfazer setores das elites políticas que têm uma ideia de Portugal truncada pelo preconceito e pelas ondas xenófobas que fazem moda na Europa. Nos tempos do Império Comercial, era português quem se considerava súbdito do rei de Portugal. Tal como no presente, ser português não deverá ser um incidente de percurso, um direito por nascimento ou um privilégio, mas sim um atributo de quem se predispõe a servir Portugal. Muito obrigado.